neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio, e também terrível mar, queira tua mão divina sempre, sempre me guiar, junto a ti, 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 quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem, junto a ti. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar com
jornada minha aqui. Ouvintes, uma grande verdade bíblica em relação a Deus é que Ele conhece aqueles que são seus. E conhecendo-os, também Ele cuida. Essa expressão é do profeta de Deus para esta era, se referindo à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele afirma: ela é dele. Ela é dele. Isto é, sem dúvida, uma evidência de propriedade. Comprada por bom preço, pelo sangue lá no Calvário, mas isto foi consolidado desde antes da fundação do mundo. Por isso, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. E somente um povo que é dele realmente pode ser poupado do pior. Um crítico alemão criticou o irmão Branham, o profeta desta era, por irmão Branham exaltar tanto a Deus, a Jesus Cristo. Ele disse: como pode esse William Branham pregar esse Deus tão fanaticamente assim, sendo que o Deus dele ficou de braços cruzados, enquanto seus fiéis eram queimados e mortos de maneiras mais atrozes, e ele não fez nada. Talvez aquele crítico também não conhecesse a experiência que o irmão Branham teve de perder a sua primeira esposa, a sua primeira filha e outros transtornos terríveis na vida. Mas isso ficou provado naquele episódio do irmão Branham, que é o diabo, é Satanás. Simplesmente procurando trabalhar naquilo que é de baixo, que é daqui da terra. Naquele instante, irmão Branham, como todos os cristãos que foram para as arenas e foram sacrificados durante as eras, tinham problemas aqui embaixo, mas não lá em cima. Isso é profundo. Mas em tudo nós constatamos que o sinal estava ali. É na hora de mostrar quem é quem, é que realmente a coisa será aprovada.
é que vamos mostrar as nossas cores. Assim diz o profeta. Ele disse, Marta, ali então ela mostrou as suas cores. Foi quando Jesus chegou atrasado. Atrasado para a razão. Indiferente para a razão. Mas exatamente para que o milagre fosse maior. Muito maior. Ao invés de haver uma cura, haver uma ressurreição. Sui generis nas Escrituras. Veja só como tudo trabalha de acordo com o programa de Deus. Mas em tudo há o sinal. O sinal, no caso do irmão Branham, não foi só ter uma vida limpa, externamente falando. Mesmo tendo-a, esforçando como ele esforçou, nada daquilo adiantaria se não houvesse o subjetivo, aquilo lá dentro, que foi aquela coisinha do tamanho de uma unha, pequenininha, que saiu de dentro para fora, quando a cortina de Deus estava fechada para ele, e o diabo estava desafiando-o com a razão. Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, filhinha, descansa em paz. Há uma tumba em Jerusalém, aberta, testificando de que essa também será aberta um dia. Então aí está o sinal verdadeiro. Ali estava a prova objetiva do que era subjetivo, do que era interno. Ela é dele. Aquele crítico alemão, como tantos quantos vivem esperando um desastre, um acidente ou um incidente calamitoso nas vidas daqueles os quais eles espreitam, como vindicação para eles. A vindicação que eles precisam é de um escândalo. Não falei? Não disse? Essa é a vindicação que eles precisam, porque eles não têm a vindicação da palavra. De um ministério uno com o ministério do profeta. Porque não é o mesmo ministério do profeta de Deus. Porque Deus não começou com eles. Por isso não tem nada que aperfeiçoar. Isso é tremendo, é maravilhoso. Eles ficam esperando, aguardando algum desastre de quaisquer naturezas para assim serem vindicados. Porque eles não têm outra vindicação. A legítima, a escriturística, a do Espírito Santo. Na Bíblia Sagrada, estudando a mensagem, o sinal, esta que está em apreço, nós vemos que essa é a única maneira de realmente mostrarmos, identificarmos como propriedade do Senhor Jesus Cristo. É através do sinal que, por sua vez, é o Espírito Santo. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Ora, eu tenho dito, quem gostaria que um anjo do Senhor passasse por cima
e não descesse na sua casa. Todo mundo gostaria. Mas naquele caso, a grande bem-aventurança estava exatamente em aquele anjo não entrar ali. Porque o que significava mais naquele instante era o sangue nos umbrais das portas, não propriamente uma teofania ou mesmo um anjo, uma emoção, um arrepio dentro de casa. Ah, isso é tão grande. Então está aí o sinal positivo. O profeta repete isto. Esta mensagem, o sinal é toda nesse sentido, é repetindo. É o sinal, é o nosso sinal. Este é o nosso sinal. Ele afirma: quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida. Isto é tudo que é, porque a vida está em você. Você não pode mais perecer. É difícil entender isto. Mas a morte não está mais no cristão. Ela simplesmente se torna em uma carruagem. Ela se torna apenas em uma porta. Ela se torna apenas em um meio de transição. Simplesmente. Mas por que ela tem que ser encarada como uma coisa tão horrorosa, tão pavorosa? É porque deixamos aqui a matéria sujeita ao espaço, ao tempo. O corpo físico que ocupa o lugar na cadeira junto à mesa. No corpo físico que ocupa o lugar na cama, na cozinha, no carro, no passeio. O corpo físico que ocupa o lugar no púlpito, na cadeira do púlpito, da plataforma. Então esse aí desaparece. O espaço fica vago, fica vazio, a cadeira fica vazia, a cama fica vazia, a plataforma fica vazia. É por isso que a morte, a saída, significa muito peso, muito pavor. Mas sabe para quem? Para quem fica. Pense você, meu irmão, minha irmã, que cemitério virou o Egito quando aquele povo não estava lá mais. Depois do Êxodo, com falta de tantos egípcios que morreram no mar, o Egito ficou sem exército, ficou desarmado. E além disso, a lacuna que ficou ali. Os cânticos de Sião não mais foram ouvidos. Não se ouviram mais os gemidos que agradavam às vezes os ouvidos de Faraó. Ele olhava de sua janela e via lá então aqueles lugares, vamos dizer, aqueles amassadores de barro, tudo seco, sem ninguém. Ó terra, você já está sentindo a falta de um certo povo. Porque, na verdade, esse povo não está em suas camadas mais. Esse povo não está em seus meios mais. Essa é a diferença. Esse é o sinal.
por conta desse povo de Deus, dessa propriedade de Deus. O mundo já sofreu a sua queda. A Babilônia já caiu. Se você for batizado hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, fique sabendo, você já estava dentro. Você tinha saído pela predestinação, pela eleição. Você está tomando o trem em pleno movimento. É isso que está acontecendo. De fato, não é uma utopia, não é sugestão, não é imaginação, não é uma emoção. É um fato, é uma realidade. É um sinal positivo, real, verdadeiro. É uma identificação. A Igreja de Jesus Cristo sabe, com experiência própria, vivida, que ela é dele e ele é dela. Por isso ela exclama: volta, amado meu, volta, amado meu. Você passou da morte para a vida. Isto é tudo que é, porque a vida está em você. Você não pode mais perecer. Você está com Abacuque, faltando vacas nos currais. Ainda que o fruto da oliveira minta. O fruto da oliveira traz azeite. E você sabe realmente o que isso poderia significar? Que não haja mais nada, amigos. Tenha desprezado, tenha abandonado. Todavia, eu me gloriarei no Senhor. Aquilo que separava o povo da palavra, do Messias, de Deus, era justamente o que unia os eleitos do Senhor. Aquilo que separa a igreja mundana, o mundo de Cristo, é o que nos une. É justamente isso que nos une. É a vida. Porque a morte significa separação eterna. A morte neste sentido não é apenas a morte física, não é a transição, não é a porta, não é a doce carruagem. A morte vem a significar realmente separação de Deus. Mas onde há vida não tem como estar separado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, disse São João, pois ele não pode pecar. Diante de Deus ele não peca, não há morte. Ele tem uma representação. Ele tem o vermelho por ele. Muita gente quer só colocar o vermelho entre si e a doença e o diabo. Mas é mais importante ter o vermelho entre si e Deus. Porque Deus, olhando através do vermelho, este vermelho que somos se torna mais alvo do que a neve. Isso é o que você é agora. Filha de Deus, filho de Deus. Olhe para cima, porque a redenção está próxima. Este é o sinal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos com Cristo Jesus
e santos sem véu, hemos de ver coroado, Rei do céu, Senhor. Tão alegres seremos na vida ali, pois veremos Jesus que na cruz venceu. Provas Ele nos deu já por ter vindo aqui. Oh, que ditosa esperança do povo seu. Salvos por Jesus cantaremos nós no céu. Glória, glória, paz, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, hemos de ver coroado, Rei